Beleza, estamos gravando. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Yuri Spiazzi aqui novamente. Gente, tô gravando esse vídeo aqui agora, tá? A intenção desse vídeo aqui é fazer uma análise top-down, né, do Bitcoin. E o que que seria uma análise top-down, né? É uma análise que eu vou começar desde o gráfico mensal, vou passar pelo gráfico mensal, semanal, diário, 4 horas, provavelmente, aí depende. Ou eu pulo direto pro gráfico de 1 hora para a gente procurar trades, né, para fazer swing trade nessa semana aí que está iniciando, né? Hoje é segunda-feira. Esse fio de cabelo aqui sempre caindo pro lado, essa porcaria. Agora agora já é terça, né? Já virou, é 1 hora da manhã agora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos fazer essa análise top-down aqui no gráfico do Bitcoin. Deixa eu puxar o Studio OBS aqui para baixo. E vamos nessa. Deixa eu trocar a câmera aqui. Beleza, vamos diminuir mais um. Maravilha. Vamos lá. Aqui, gente, aqui eu tô com o gráfico do Bitcoin aberto, né? O gráfico mensal, tá? Gráfico mensal do Bitcoin. Um gráfico extremamente longo. O que que significa esse gráfico mensal, tá? Significa que cada barra dessa aqui que vocês estão vendo equivale à movimentação do preço de um mês, beleza? Então significa que nesse mês aqui, ó, no mês 2 de 2024, fevereiro de 2024, o Bitcoin ele saiu de 41 mil dólares e fechou em 61 mil dólares. Foi uma valorização 45% em um único mês, beleza? Mas vamos para o foco do vídeo. Seguinte, gente, olhando para o Bitcoin aqui, no gráfico mensal, ele está numa tendência de alta absoluta desde 2008, né, desde que foi criado. E, na minha opinião, né, da forma que eu enxergo o mercado, ele vai continuar numa tendência de alta nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, tá bom? Eu acredito que esse ativo ele já se provou no tempo e tem governo comprando grandes instituições, enfim, ele está cumprindo com o propósito dele. Então vamos lá, basicamente o ativo está numa tendência de alta, né, numa tendência de alta clara. Ele vem rompendo topos, né, ultimamente aí ele rompeu o último topo na região de 109 mil e chegou a bater 111 mil dólares, né. Então dentro do gráfico mensal, deixa eu ir marcando os pontos, tá. Tem um Fair Value Gap aqui que ele praticamente ele já foi fechado, essa região aqui. Ó, você pode ver que o preço veio e testou exatamente os 50% deste Fair Value Gap e subiu, tá, dentro dessa referência. Mas também, deixa eu ver aqui, esse aqui também mesma coisa, tá, tinha um gap gigantesco aqui nessa faixa de preço, ele já veio e fechou o gráfico mensal, então isso aqui não interessa. No gráfico mensal dá pra gente marcar este order block aqui, gigantesco, que é um ponto que dá para o BTC vir buscar aí tranquilamente, tá? Assim, tranquilamente não, não acredito que o BTC venha agora para 65 mil dólares, tá? Para 58 mil dólares, não acredito nisso. Mas é uma região que possivelmente aí num bear market, né? Acontecer algo muito sério aí na macroeconomia, enfim, recessão nos Estados Unidos é uma região que o Bitcoin pode vir testar. Então, assim, dentro do gráfico mensal não tem muita informação. No gráfico mensal dá para ver que ele rompeu a última região do gráfico de fechamento, tá? Se a gente colocar o fechamento aqui, ó, ele rompeu, né? Essa região de 102 mil, ele fechou acima, né? De 102 mil, nunca tinha acontecido isso. E também bateu 111 mil dólares aqui. Chegou a negociar 111, 112 mil dólares. Vamos pular para o gráfico semanal. No gráfico semanal, vamos ver se a gente consegue filtrar, né, essas regiões. Aqui dá para refinar um pouquinho esse movimento. Então, a gente estava pegando todo aquele order block ali. No gráfico mensal, eu diminuiria para esta região aqui, mais ou menos. É uma região que eu daria para trabalhar legal. Dentro dessa referência que se formou, né? É muito legal ver isso aqui, o Smart Money na prática acontecendo. O mercado veio, negociou dentro dessa região aqui, ó. Imagina que não tem mercado daqui para trás, tá? Então o mercado veio, ficou trabalhando nessa região aqui. Enquanto ele estava trabalhando aqui, ó, tinha este Fair Value Gap nessa região aqui.
e o mercado veio até ele, testou exatamente o Fair Value Gap aqui, os 50%, e subiu. E para quem abriu uma posição swing trade aqui ou se alavancou nessa região, o stop atrás desse Fair Value Gap aqui, levemente descolado, e o alvo no rompimento do último topo, tá? A gente está falando de um trade que pagou 6 para 1, foi um trade bem tranquilo aí. Demorou um período, né? Demorou, deixa eu ver aqui, se você entrou mais ou menos aqui nessa região, a gente tá falando de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 semanas aí. É, quase 3 meses aí de operação. Mas, né, é só a título de curiosidade mesmo, é o Smart Money funcionando aqui no gráfico semanal. Dentro dessa referência, vamos ver. Rompeu, né? O último topo. Rompeu tranquilamente. Então eu começo a adotar. Eu vou apagar este Fair Value Gap porque ele já foi mitigado. Eu vou começar a trabalhar com essa região aqui, dos 74 mil dólares até os 111 mil. O que que eu enxergo dentro desse movimento no gráfico semanal? O que que dá pra gente marcar aqui dentro do gráfico semanal? A primeira coisa que eu consigo enxergar é este Fair Value Gap gigantesco nessa região de 61,8. Aí a gente está falando de uma correção do Bitcoin até 92 mil, 88 mil, tá? Uma correção bem tranquila, principalmente se perder a mínima desta semana. Perdendo a mínima dessa semana, o preço ele perde o choque, né? Change of character, que é basicamente a característica de alta, né? Dentro dessa movimentação, e aí o preço ele poderia vir aqui e trabalhar uma correção um pouquinho maior até essa região aqui mais ou menos, beleza? Por que que tá meio bugado isso aqui? Ah, mas beleza. No gráfico semanal, eu acho que eu já marquei todos os pontos que dava para marcar, tá? Eu acredito que não tenha mais nada aqui pra gente marcar. Então, basicamente, eu fico com esse Fair Value Gap aqui. Pulando do gráfico semanal para o diário, aí o diário a gente tem muito mais informações, beleza? O choque ele se mantém na mesma região, o diário ele só vem um pouquinho mais para trás aqui, tá bom? Essa base aqui, essa acumulação que está sustentando, né, essa movimentação de alta, porém o mercado ele pode fazer uma falcatrua aí com a galera que gosta de operar alavancado. O mercado ele pode vir perder esse choque, faz um sweep de liquidez para capturar a liquidez desse Fair Value Gap aqui, ó. Ele vem, perde e volta em V. E aí a galera que viu que perdeu esse fundo aqui e se alavanca shortado, né? Shorta o Bitcoin, depois o stop dele vai ser acionado aqui em cima e é o que vai gerar uma movimentação mais agressiva para o BTC, para ele conseguir atingir a meta dele aí de 120 mil dólares por unidade, 150, 180 mil. Beleza? Então, basicamente, existe essa possibilidade do sweep, tá? Eu vou marcar este Fair Value Gap aqui também, porém eu vou colocar ele numa cor mais tranquila, porque ele está acima da região de desconto, né? Eu vou colocar o branco mesmo, tá? Existe a possibilidade aqui de você aumentar a sua posição no BTC para continuar surfando a alta nessa região de 99 mil dólares, ou se você for fazer swing trade, position trade alavancado, você, né, coloca o stop levemente atrás dessa região aqui, né, de proteção, a entrada no 50% desse Fair Value Gap e o alvo seria o rompimento do último topo. A gente está falando aí de um trade de 3,66 para 1. Beleza, dito isso, dá para refinar. Aquele Fair Value Gap do gráfico semanal, ele se torna só essa região aqui. Também tem uma região de base muito interessante aqui nessa Golden Zone, né? Nessa região aqui. E é isso. Eu acho que esses são os principais pontos de compra no Bitcoin, tá? Então, deixa eu marcar aqui. Eu aumentaria a mão. Aqui não é recomendação de investimento, tá? É o que eu faria com a minha carteira comprando Bitcoin de acordo com a movimentação dele, de acordo com a minha análise.
Então eu aumentaria a mão em $99.000, $89.000 e eu acho muito difícil chegar nessa região, mas também existe uma região de base aqui em $84.000 mais ou menos. Essas são as principais regiões para comprar, né, Bitcoin a longo prazo, principalmente para galera que só compra e nunca vende. Seria interessante você esperar esse movimento de correção aqui para não correr o risco de comprar na máxima histórica do Bitcoin e ver depois o seu patrimônio derreter aí 23%. Para quem compra R$ 100.000 em Bitcoin aqui num topo histórico desse aqui, ó, vamos supor que você compre no preço atual, tem chances de você perder aí 24%. Perder não, né? Ver o seu patrimônio desvalorizar 24% aí. Então, né, a gente sempre tenta comprar nos melhores pontos aqui o ativo. E eu acredito que nessa movimentação dentro dessa referência, esses são os principais pontos. Também tem algo muito importante a se dizer que o movimento principal, tá, que sustenta a alta do Bitcoin é essa região aqui de $76.000. Se o Bitcoin perder essa região de $76.000, tá? Isso aqui é um choque semanal. O Bitcoin ele pode iniciar o bear market a partir dessa região aqui, tá? Acredito que isso vai acontecer? Não. Mas é um ponto bem interessante de, de olhar, tá? Essa região, deixa eu colocar uma cor aqui que chame bastante atenção. Basicamente é isso aqui, tá? O choque semanal do BTC é essa linha azul aqui. E o BTC, ele perdendo essa região aqui, ele poderia iniciar uma correção maior até 59.000, $58.000. Mas eu acho isso muito difícil. Fundamentalmente falando, o ativo ele tá em um dos melhores momentos dele. Então é isso, tá? Falando no gráfico de 1 hora, aí vamos jogar. Deixa eu jogar pro gráfico de 4 horas para ver se dá para achar algum trade aqui. No gráfico de 4 horas, ainda não. Essa região segue sendo o choque. Aqui também dá para identificar, se a gente colocar no gráfico de linha, dá para identificar uma tendência de alta. Na verdade, não. Na verdade, aqui seria uma linha na horizontal mesmo. Mas no gráfico de 4 horas não tem muito o que fazer, mantém a mesma coisa. Na verdade, ele perdeu essa região aqui, né? Ele perdeu esse choque aqui no gráfico de 4 horas. Choque aqui no gráfico de 4 horas. Ele inicia uma nova referência, tá? Para quem quer operar vendido, para quem tá um pouco pessimista aí. E você poderia entrar vendido nessa posição aqui. Não recomendo, o ativo está numa tendência de alta, você iria operar contra a tendência principal do Bitcoin. Na minha opinião, é burrice, tá? Mas a operação você abre aqui a venda em $108.000, stop atrás dessa região aqui, deste order block, e o alvo é o rompimento do último fundo, mais ou menos, tá? Vou colocar aqui, tá pagando 5-1 aí, tá? Um trade de 5-1 tranquilamente. Tomar um gole de água. A garrafa é tão branca que eu fico até amarelo. Garrafa não, né? O Stanley ali, sei lá. Enfim, beleza? Esse é um trade que dá para fazer no gráfico de 4 horas por conta da perda desse choque aqui, mas não faria esse tipo de trade. Vou manter esse order block aqui como alvo. Jogando no gráfico de 1 hora para operar essa semana aí, do dia 2/6 aí até o dia 6/6, eu consigo enxergar, né, que o Bitcoin eu tava trabalhando com essa referência nele aqui. Cara, aqui já tem muita linha. Deixa eu apagar um pouco isso aqui para amenizar aqui pra gente, tá? Para ficar mais claro. Então, basicamente é o seguinte, ó, aqui eu estava trabalhando com o Bitcoin nessa região aqui, tá? Nessa referência. Ele veio até a Golden Zone aqui, ó, consumiu a liquidez deste Fair Value Gap que estava aqui, tá vendo aqui, ó? Você poderia já estar comprado nessa região, tá? Compra na 50% aqui, o stop atrás do
esse candle aqui, ó, dependendo da onde você colocou muito muito próximo, você foi estopado, tá? Você colocou atrás dessa região aqui, talvez o spread te estopou aqui, né? Mas ok. E o alvo pode ser um rompimento dessa região aqui, tá? Um trade de 3 para 1 ou nessa região aqui, tá? Um trade de 4,59 para 1, esse é um trade no risco. Porém, o mercado ele tá dando a confirmação. Calma aí que precisa trocar aqui, senão não funciona, né? Pronto. Tem este Fair Value Gap aqui. Porém, o mercado ele acabou de dar a confirmação, né? Nas últimas horas aí, porque o choque, né? A característica de queda do mercado era essa região aqui. Deixa eu trocar aqui essas cores. O choque estava nessa região aqui, tá? O que que é o choque? É a característica do movimento de baixa, né? O último topo aqui, o choque de uma hora foi rompido. A partir do momento que ele rompe esse choque aqui de uma hora, ele troca a característica do movimento, ó. O mercado vinha numa tendência de baixa, clara aqui, beleza? Ele chega nessa região, consome a liquidez daquele order block passado lá e ele começa a subir. Ele tenta romper essa região aqui, não consegue, volta para buscar liquidez nesse Fair Value Gap que ele deixou aqui e rompe esse último topo. Então aqui, ó, você pode ver que o mercado ele trocou a característica. Literalmente trocou a característica, ó. Olha as bolinhas aqui. As bolinhas estavam todas caindo, né? Rompendo o fundo. Daqui a pouco, ó, aqui para de cair, ó. Dá para ver um oco aqui, né? Um ombro, cabeça a ombro, para quem gosta de operar figura. E o mercado trocou a característica e está numa movimentação de alta. Dito isso, eu quero comprar nessa região, tá? Então aqui existe vários pontos que eu posso utilizar. O primeiro ponto é esse. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para ficar mais tranquilo. O primeiro ponto é esse sweep aqui. Comprar no 50% aqui, ó. Dá para estar posicionado ainda, mas eu tô analisando o mercado e eu não estou posicionado ainda. Então a primeira compra é nessa região aqui. O stop aqui atrás para buscar o alvo. Então, já que eu tô fazendo isso aqui com vocês, vamos lá, já vamos fazer agora. Já, né, quem faz, faz ao vivo. Lembrando, isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Isso aqui é o que eu faço com a minha conta, tá? Operando aqui e operando pelo MetaTrader. Então vamos puxar aqui, Bitcoin, gráfico de uma hora. Ó, no gráfico de uma hora do Bitcoin, ele não opera o final de semana, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Ele rompeu, né, a região, teve toda a movimentação, tem diferença, né, aqui. Só deixa eu identificar um pouquinho melhor. BTC, USD, cadê, cara? Cadê a movimentação aqui? BTC? Eu tô no BTC. Gráfico de uma hora. O gráfico tá muito, muito diferente do, do outro lá, porque aqui fecha, né, o horário. Ó, mas aqui, ó, Fair Value Gap já dava pra estar posicionado aqui. Porém, deixa eu ver, cara. Não sei o que que eu vou fazer aqui. Aqui ficou muito diferente os gráficos, né? Essa região aqui que. O que que foi isso aqui? Isso aqui foi ontem, às 15 horas da tarde, essa movimentação. Não teve. Então dá pra comprar aqui já, né? Meio que vou. Ele rompeu, né, no final de semana. Eu vou comprar, tá? Eu vou colocar a ordem pelo. Geralmente eu coloco a ordem pelo celular. O MetaTrader do celular é muito bom para colocação de ordem. Cadê o BTC? BTC, USD, gráfico de 4 horas, não é o gráfico de 4 horas que eu estou operando, gráfico de uma hora. Eu vou colocar a ordem aqui, ó. Vou colocar uma ordem aqui e o stop loss aqui abaixo dessa região. Porém, vou fazer o seguinte, vou comprar 0,50 agora, 0,60 agora. Comprei. Stop abaixo. Comprei muito, hein? Mas tá bom. Vai ser isso aqui mesmo. E o alvo. O alvo nessa região aqui. US$ 2.000. 108 mil. É isso, tá? Não tô satisfeito com essa compra. Acho que o Bitcoin ele ainda pode.
cair um pouquinho mais. Estou comprado, né? Teoricamente estou comprado aqui. Aqui, ó, aqui dá pra ver o preço. 104.400. Meu stop vai ficar na região de 104.400. 104.200? Tá bom. Deixar aqui. Beleza, maravilha. Estamos posicionado e o alvo, aí o stop aqui, ó, nessa região é de 367 doletas e o alvo $2.000, tá? Aqui no gráfico de 4 horas tinha um order block lá, né? Pode ser aqui mesmo, tá? Então, basicamente é isso, gente. Deixa eu ver aqui. 1.600. É, eu vou manter nessa região aqui. Ou eu trago pra cá. É, cara, o ideal é eu proteger o meu trade. Eu vou comprar um pouquinho mais, tá? Vou comprar mais 0.2. Vou ver se ele baixa um pouquinho aqui pra eu poder comprar um pouquinho mais. No gráfico de 4 horas, né? Cara, o MetaTrader é muito ruim, né? Ó, teve um baita sweep aqui de liquidez, né? Que foi. Quando que foi isso aqui? Aqui, não. Teve toda essa alta aqui e praticamente não tem o registro. Mas beleza, vai ser isso aí mesmo. O ideal, só que eu preciso comprar toda a mão. Deixa ele recuar um pouquinho mais pra cá. E aí eu vou comprar outra ordem aqui. Comprar 0,30. Vou comprar buy limit. Vamos ver. Se cair pra cá, eu compro nesse doji aqui. É uma boa região aí pra proteção. Beleza? É isso, né? Esse é o trade que eu acredito pro BTC aí, para essa semana. E aí, aqui, o meu alvo aqui tá sendo no 105. Não, 105 não. Vamos jogar o alvo para 106.400, beleza? Então, o meu alvo vai ser em 106, 106.400. Mais para baixo, né? 106.400, beleza? É basicamente um trade de tá saindo quanto esse trade aqui? Deixa eu ver aqui. É um trade de 3 para 1, beleza? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise top-down, né, do Bitcoin. A gente começou desde o gráfico mensal, gráfico semanal, diário, 4 horas e 1 hora. E estou abrindo posição aí acreditando nessa movimentação do Bitcoin, tá? E outra coisa também, eu tô comprando bem tranquilo aqui, porque quando chegou nessas regiões aqui de fundo, ó, olha o tanto de gente que vendeu aqui, olha o tamanho desse volume, né? Agora essa galera precisa estopar. E o stop dessa galera que se alavancou em venda tá aqui, ó, tá nessa região. Aqui tem muita liquidez. E por coincidência, é onde eu coloquei o meu alvo. Vou esticar o alvo. Vou operar essa semana comprado em BTC. Vou jogar o alvo lá para cima. Meu alvo vai para a região de 107.600, tá? O bom é que não vai voltar nem para pegar minha ordem nessa porcaria. 107.600. Esse é o alvo da operação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto e forte abraço.